Bom, bom dia de novo, né? Alguns recados importantes para a gente começar. Bom, eu não sei se todo mundo já viu, mas eu mandei um e-mail para vocês ontem à noite, ok? Só consegui mandar ele ontem à noite, porque eu estava terminando de fechar algumas informações, de organizar algumas coisas com a escola. Então, o e-mail, ele tinha 3 recados. 3 recadinhos importantes. 2 deles eu já tinha falado com vocês, ok? E um recado é uma novidade. Então, vamos lá. Alguém viu o e-mail que eu mandei? Bom dia, Carolina. Eu ainda não vi a resposta, Carolina, porque como eu falei, mandei ontem à noite, então eu não consegui abrir o e-mail depois que eu mandei. Mas vamos lá. Bom, a primeira coisa é sobre a atividade, né? Aquela atividade que eu passei para vocês na semana passada, que é uma atividade de fixação valendo 2 pontos, né? A atividade está postada na unidade de aprendizagem. Lá na atividade está falando que a data de entrega é até dia 24, meio-dia, ok? Mas como vocês vão ter prova amanhã à tarde, eu vou estender esse prazo para o dia 24 até as 3 horas da tarde. Então, quem estiver estudando aí para a prova ainda hoje, eu vou estender esse prazo aí para quarta-feira. Não. Hoje é terça, né? Para quinta-feira, que é dia 24, até 3 horas da tarde, tá? Então, quem ainda não fez, vai ter esse tempo extra aí para poder fazer aí. Ok? Esse era um dos recados. O outro recado é que eu mandei de novo o conteúdo da avaliação de bloco. Eu já tinha passado para vocês durante as nossas aulas, eu já tinha postado e eu mandei ontem de novo por e-mail para vocês, a gente não ter ninguém assim com desculpa de que não viu. E o último é a novidade. Eu já falo sobre a aula de sábado, tá, Carolina? Só um minutinho. Como eu tenho percebido que algumas pessoas têm tido mais dificuldade, têm tido em assimilar o conteúdo, em fazer os exercícios, eu vou fazer agora, toda semana, na terça-feira, um grupo de estudos, ok? Esse grupo de estudos, pessoal, vai ser um momento em que eu vou ficar disponível para vocês numa reunião do Meet. O link está lá no e-mail e eu vou postar esse link também nas unidades de aprendizagem, tá? Então, vai ser um grupo de estudos mesmo. Vai ser um momento em que quem estiver tendo mais dificuldade, que vai poder entrar para tirar dúvida de algum exercício, de algum conteúdo que não conseguiu entender, ok? Isso porque, às vezes, durante as videoaulas é tudo muito corrido, então a gente acaba não tendo tempo para tirar dúvidas mais pontuais. E eu sei também que algumas pessoas ficam mais tímidas em perguntar as coisas aqui com todo mundo, ok? Então, eu criei esse momento aí para a gente poder tirar essas dúvidas e tudo mais, ok? Vamos falar sobre a aula de sábado. O que aconteceu, pessoal? O meu computador, ele tá dando problema no HD dele. Então, algumas coisas que exigem mais do computador, eu não estou conseguindo mais fazer nele, ok? Porque ele está travando muito, muito mesmo. Então, o que aconteceu com as aulas de sábado? Elas estavam prontas e eu tentando de todas as formas possíveis fazer a gravação delas e passar elas para o YouTube. Porém, não estava dando certo, eu não sei se foi um problema na hora de gravar, o meu computador deu, o que aconteceu? Que eu tive que gravar elas todas de novo em outro computador, tive que usar o computador do meu namorado. Então eu tive que gravar elas todas de novo e fazer essa postagem para vocês. Então acabou que a postagem delas ficou atrasada, ok? E eu fiz essa postagem só no sábado à tarde. Então vocês podem ainda assim assistir essa aula, tá?
Eu vou deixar para fazer esse registro de presença dela mais para o final da semana, porque como foi um problema aí que eu tive, vocês não vão ser prejudicados por isso, tá bom? Então, vocês ainda podem sim assistir essa aula. A aula de sábado foi sobre o capítulo A7, que é a dinâmica do movimento circular, tá bom? Então, para quem ainda não viu, ela está disponível para vocês assistirem lá. Bom, pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta? Bom, acho que não, né? Então vamos para a correção dos exercícios. Ok? A gente tem alguns exercícios para corrigir, que são os exercícios. Deixa eu ver aqui, ó. Página 93 e 94. Os exercícios 1, 2 e 4. Página 94 a 97. Exercícios 1, 3, 5 e 12. Vamos lá. Conseguiram fazer os exercícios? Tiveram dúvida em algum exercício? Quais exercícios vocês querem que eu faça a correção? Conseguiram fazer todos os exercícios? Ninguém teve nenhuma dúvida em nenhum exercício ou vocês não fizeram os exercícios? Então eu vou supor que ninguém fez os exercícios. É isso mesmo. A aula gravada de sábado, o Albert está na unidade de aprendizagem da semana passada. Tá? Na unidade de aprendizagem da 20ª semana. De nada. Vamos lá, pessoal. Ninguém fez os exercícios? Então, vamos lá. Exercício número 2 aí. Página 93, exercício 2. Eu já vou corrigir o 5 e o 12, tá? Vamos fazer aí o exercício 2 da página 93. Quero todo mundo fazendo. Vou dar 5 minutos para vocês lerem e fazerem e me falar qual que é a resposta. E é para fazer mesmo, hein? Não é para me enrolar, não. Se você já fez, então ok, Vitor Hugo. Qual foi a resposta?
Vamos lá, pessoal. Conseguiram fazer? Ana Carolina, eu não posso adiar muito essa entrega porque eu preciso fechar as notas de vocês, ok? Então eu não consigo adiar. Mas igual eu falei na semana passada, essa atividade, vocês demoram 30 minutos para fazer ela. No máximo, assim, vocês forem muito devagar, no máximo 1 hora, ok? Não é uma atividade complexa de ser feita, então vocês não vão gastar muito tempo. Tá? Então, assim. Você gastou mais do que isso, Ana Carolina? É uma atividade que vocês fazem bem rapidinho, gente. Então, assim, passar para sexta-feira já vai me deixar muito pouco tempo para fazer essa correção e lançar as notas de vocês. Conseguiram fazer o exercício, pessoal? Questão 2 da página 93. Então, vamos lá, pessoal. Como teve gente aí que falou que teve dificuldade na questão, eu vou corrigir ela, tá? Vou só apresentar minha tela para vocês. Então, vamos lá. Aqui. Então, a questão 5 fala o seguinte, pessoal. Uma espira circular de raio R igual a 4π centímetros, sendo percorrida com uma intensidade de corrente elétrica de 4 amperes, a intensidade do vetor campo magnético em Tesla no centro dessa espira será. E aí ele pede para adotar o meu μ0 como sendo 4 vezes 10 a menos 7 teslas MA. Ok? Então, olha só. Nesse caso aí, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar a fórmula de que B é igual a μ vezes I dividido por 2 vezes o E. Ok? E aí, pessoal, uma coisa importante aí nesse exercício é que o valor do nosso μ0 aí, ele tá errado no exercício, tá? Faltou um π aqui, ó. O meu valor de μ0 é 4π vezes 10 a menos 7. Ok? Então, olha só. Se a gente substituir esses valores, a gente vai achar o seguinte. Que o meu B vai ser igual a 4π vezes 10 a menos 7,
que é o valor do Mi, né? Esqueci o nome. Permeabilidade magnética do meio, que no caso aqui do nosso meio é o A, vezes o valor da minha corrente, que é de 4 amperes, dividido por 2 vezes o meu raio. O raio aqui nesse caso, pessoal, vai ser, ó, de 4π vezes 10 a menos 2. Por que o menos 2 aqui, pessoal? Porque o exercício me dá o raio em centímetros. Porém, o meu Mi está sendo dado em metros. Então, eu preciso passar o meu raio para metros. E aí, então, a gente corta o 4π com 4π. O 2 aqui, a gente simplifica com 2 aqui em cima. Então, vai ficar, ó, que B é igual a 2 vezes 10 a menos 7, dividido por 10 a menos 2. E aí, então, o meu B vai ser 2 vezes 10 a menos 5. Teslas. Ok? Então, assim, esse é um exercício simples de aplicação mesmo aí. Da fórmula, ok? Então, Larissa, conseguiu identificar aí onde foi que você se confundiu na hora de fazer a aplicação? Vamos lá, então. Exercício 5 que tinham pedido aí dos exercícios propostos. Ó, na figura mostra 2 fios condutores retilíneos muito longos, colocados perpendicularmente um ao outro, mas sem se tocar, transportando a mesma corrente I nos sentidos indicados pelas setas da figura 1. Os números 1, 2, 3 e 4 indicam as correspondentes regiões do plano formado pelos 2 fios. O campo magnético total gerado pelas 2 correntes pode ser nulo nos pontos localizados. Então, vamos lá, olha só. Deixa eu passar essa imagem para cá. Se a gente pensar nesse caso aqui, pessoal, olha só. Usando lá a regra da mão direita que a gente viu na última aula, ok? O meu dedão no sentido da corrente. Então, vamos começar no meu fio que está na vertical aqui, ok? Então, se o meu dedão vai no sentido da corrente, no ponto 1 aqui, o meu campo vai estar entrando no plano do papel, ou da apostila, do computador aqui, tanto faz. Então, a gente vai ter um campo aqui que vai estar entrando do lado de cá e saindo do lado de cá. Ok? Então, a gente tem, com relação a esse fio aqui, ó, na vertical, a gente tem essa configuração sendo feita ali. Com relação ao meu fio que está na horizontal, o que acontece, pessoal? O campo vai entrar no plano do quadro aqui, na parte de baixo, e vai sair do plano do computador, do papel, sem nem como falar direito, na parte de cima. Ok? Tranquilo até aqui, pessoal? Então, olha só, o que vai acontecer? Como as 2 correntes são iguais, eu vou ter o seguinte. Nessa região aqui, 1,
o campo gerado pelo fio, que a gente vai chamar aqui, ó, fio 1, e aqui fio 2, para facilitar. O campo gerado pelo fio 1 vai estar entrando no plano do quadro, enquanto o plano gerado pelo fio 2 vai estar saindo do plano do quadro. Então, o que acontece com esses dois aqui? Eles se anulam. Ok? Já que eu tenho dois vetores campo magnético de mesmo módulo, mesma direção, porém de sentidos opostos. Já na minha região 2 aqui, o que acontece, pessoal? Os dois campos aqui estão saindo do meu plano do papel. Então, nesse ponto, eles vão se somar. Ok? E aí o mesmo acontece aqui no ponto 4. No ponto 4, o campo gerado tanto pelo fio 1 como pelo fio 2 vão estar entrando no plano aqui da minha região. Então, eles vão se somar novamente. E na região 3, a gente tem de novo aqui, ó, o campo gerado por um fio entrando no plano, enquanto o campo gerado pelo outro vai estar saindo. Então, aqui, eles também vão se anular. Ok? Então, as regiões em que a gente vai ter aí um campo magnético nulo vão ser as regiões 1 e 3. Então, a resposta para essa questão é a letra A. Bom, quem tinha tido dificuldade nessa questão aí, conseguiu entender? Vamos agora, então, para a questão 12. Então, vamos lá. Olha só. A questão 12 fala o seguinte. Considere dois solenoides A e B percorridos por uma corrente elétrica cujo sentido é indicado na figura. Então, olha só. O que acontece nesse caso aí, pessoal? A gente vai ver o seguinte. Olha só. A minha corrente aqui, a gente vai usar a mesma regra que a gente viu, porém, nesse caso, as pontas do meu dedo vão ir no sentido da corrente, ok? Já que a corrente está circulando a minha esfera ali. Ó, minha esfera não, desculpa, os meus cilindros, né? Então, olha só, quando eu faço isso, eu consigo perceber o quê? Que a minha... No meu primeiro fio aqui, olha só, o meu campo vai ser o quê? Nessa direção aqui, ó. Ok? Saindo desse ponto e entrando nesse ponto aqui. Ok? E aí, como a gente viu lá, então, olha só. Esse lado aqui vai ser o polo norte do meu ímã e aqui o polo sul do meu ímã. Ok? Bom, quando a gente vai aqui para o outro fio, para cá, a gente tem o quê? Que a minha corrente aqui nesse vai estar o quê? Fazendo esse movimento aqui. Ok? Então, o meu campo aqui, ó, como ela vai estar fazendo esse movimento de abraçar nesse sentido, o meu campo vai ter aqui dessa forma, ó. Vai estar saindo daqui e entrando do lado de cá.
Então, ó, esse é o meu campo polo norte, esse é o meu polo sul. Bom, entenderam aí as direções do meu campo? Por que essas são as direções do campo? Então, olha só, se eu formo ali ímãs de forma que eu vou ter dois polos aqui iguais, próximos uns aos outros, o que vai acontecer com esses dois ímãs, pessoal? E aí, pessoal, esses dois, nesse caso aí, os dois cilindros, eles vão se aproximar, se afastar, o que vai acontecer com eles? Isso mesmo, eles vão se repelir, então a resposta certa é a letra D. Eu só ler o que a Larissa mandou aqui. Então, Larissa, olha só. Se você me fizesse essa pergunta ano retrasado, até o ano passado, mais ou menos assim, eu iria te falar que não, que você não precisaria dar muito enfoque a essa parte da matéria, ok? Porque realmente é uma parte da matéria que não era muito cobrada no Enem até o ano passado. Porém, a gente tem notado uma mudança muito grande no Enem dos últimos anos, ok? O Enem, ele tem ficado cada vez mais conteudista, ok? Ele tem cobrado cada vez mais fórmulas. Então, assim, eu não posso falar para vocês isso, de que vocês não precisam dar muito enfoque para esse conteúdo por isso, ok? O Enem, ele tem mudado muito. Ano passado mesmo, acho que foi na prova do ano passado que caiu uma questão sobre força magnética, que era uma questão de análise de fórmula, entendeu? Então, assim, meio difícil de eu te falar que você não precisa dar muito enfoque a esse conteúdo, tá? Porque como o Enem tem mudado muito e ficado cada vez mais conteudista, é muito difícil te falar isso hoje. Igual eu falei, se você me perguntasse isso 2 anos atrás, eu com certeza ia falar com você que não, que você podia se preocupar muito mais com outros conteúdos. Entendeu? Então, assim, infelizmente, nesses processos de mudança aí, né, a, a diretoria do MEC tem mudado muito o ministro da Educação, então isso tem sido muito diferente nos últimos anos. Então acaba sendo mais difícil de a gente conseguir prever melhor o que vai cair ou não no Enem. Muita coisa tem sido coisas assim, bem imprevisíveis. Ok? Mas uma coisa é certa: se for dar enfoque em uma matéria do terceiro ano, é a parte de circuitos. E isso mesmo nos últimos 2 anos aí, mesmo com essas alterações que têm acontecido, continua caindo todo ano. Ok? Então, quem sabe daqui uns 2 anos a gente consiga ter uma noção direito aí melhor das coisas que eles vão realmente cobrar no Enem, né? Com todas essas mudanças malucas que eles têm feito. Bom, então vamos lá, pessoal. Tranquilo aí essa parte, então,
do campo magnético gerado por uma corrente? E das formas em que isso pode acontecer? Que a gente tem lá, quando a gente tem um fio retilíneo, quando a gente tem uma espira e quando a gente tem um solenoide, ok? Então, em todas essas situações, a gente tem aí a geração de um campo magnético devido a um movimento de elétrons, certo? Então, olha só, gente. Hoje, a gente vai falar um pouquinho aí sobre o campo magnético da Terra. O que acontece? Se a gente coloca uma bússola em qualquer região do planeta Terra, né? Uma bússola é basicamente o quê? Um pedaço de imã que pode se movimentar de forma livre ali. Então, se a gente pega esse imã, essa bússola, a gente percebe que a gente vai ter essa bússola sempre apontando para a mesma posição, ok? Independente ali do ponto em que a gente esteja, ok? Essa bússola vai sempre apontar para o mesmo ponto, que é o polo norte do planeta Terra, ok? E isso acontece, pessoal, porque a Terra, ela funciona como um grande imã ali, como se tivesse um grande imã no seu núcleo, no centro da Terra, ok? E aí, uma vez que o norte da nossa bússola aponta para o polo norte da Terra, a gente percebe o quê? Que a linha de indução fora da Terra aponta para o norte, ou seja, para cima. Então, o que a gente tem é essa configuração que a gente consegue ver na imagem aqui, olha só. Duas características importantes sobre esse campo magnético da Terra. Primeiro é que o eixo magnético, né, que seria esse ímã que a gente tem aqui no centro, ele é um pouco inclinado em relação ao eixo geográfico da Terra, ok? Então, se o planeta Terra está aqui com o eixo nessa posição, o eixo magnético tem uma certa inclinação aqui em relação a esse eixo geográfico. E outra coisa que a gente pode perceber é o quê? Que a gente tem uma inversão em relação a esse polo geográfico e o polo do ímã. Então, como a bússola, ela aponta, ela se orienta de forma que o polo norte da minha bússola aponta para o norte geográfico, eu consigo perceber o quê? Que aqui no meu polo norte geográfico, eu vou ter o meu sul magnético. E no meu sul geográfico, eu vou ter o meu norte magnético, ok? Então, esse ímã que a gente tem aqui no centro da Terra, ele vai ter essas características, ok? De aqui é o polo sul magnético, o polo norte magnético, e aqui o meu polo sul magnético, ok? E aí, pessoal, o que gera esse campo magnético terrestre, o que gera esse campo magnético terrestre que a gente tem aqui é uma grande incógnita, ok? Não se sabe exatamente o porquê a gente tem essa geração desse campo magnético em torno da Terra, ok? Existem algumas teorias de o porquê isso acontece. Uma das teorias, assim, que é a teoria mais aceita, é por causa do movimento que a gente tem do magma no interior do planeta Terra, né? Então, lá no núcleo do planeta Terra, a gente tem esse movimento do magma lá dentro.
Então, a teoria mais aceita que a gente tem hoje é exatamente essa, de que esse campo magnético, ele é gerado por causa desse movimento no interior do planeta Terra. Porém, isso ainda é uma teoria, tá certo? Ainda não se tem uma comprovação absoluta do que gera esse campo magnético. Porém, a gente sabe também que esse campo magnético, ele se inverte de tempos em tempos. Ok? Então, de tempos em tempos, igual tá falando aqui, o ângulo entre os eixos magnéticos e geográfico varia com o tempo. Saiba por curiosidade que o sentido do campo pode sofrer uma inversão chamada de reversão magnética. A última delas ocorreu há 780 mil anos. E em uma data ainda não prevista acontecerá novamente. Então, o que acontece, pessoal? A gente não entende muito bem o que gera esse campo, porém, a gente sabe que esse campo, ele se inverte de tempos em tempos, ok? Então, e uma outra coisa que a gente pode perceber é que, apesar de a gente não saber quando isso vai acontecer exatamente de novo, a gente sabe que isso não é uma coisa que vai demorar muito. Por quê? Quando se estuda o campo magnético da Terra, a gente começa a perceber que esse campo, ele está enfraquecendo, ok? Então, esse campo magnético que protege a Terra ali das tempestades solares vindas do Sol, ele está enfraquecendo. Em algumas regiões, a gente tem regiões em que esse campo ele está ainda mais fraco, ok? O que gera essa ideia de que o campo magnético ele está realmente diminuindo e ele vai ter essa inversão aí daqui a alguns anos, ok? Porém, alguns anos, quando se fala aí da geologia da Terra, podem ser milhares de anos, né? Mas a gente sabe que esse processo ocorre. Bom, e como a gente sabe que esse processo de reversão do campo magnético ocorre? Quando a gente tem erupções vulcânicas, essas erupções vulcânicas, a forma como essa rocha, que estava no estado líquido, ela se solidifica após a erupção, deixa marcas, né? O campo magnético terrestre deixa marca nesse metal ali que está sofrendo esse processo de solidificação, ok? Então, é justamente através dessas marcas deixadas nessa lava vulcânica que se solidifica que se consegue saber de que a gente tem essa inversão aí do campo magnético, ok? A atividade que eu passei para vocês, que é aquela atividade que eu falei valendo 2 pontos, ela é uma atividade que fala um pouco, que é sobre isso, ok? Sobre o campo magnético da Terra, e é justamente por causa do campo magnético da Terra e das tempestades solares que a gente tem aqueles fenômenos maravilhosos que o meu sonho é ainda viajar para poder ver, que são as auroras polares e boreais, ok? Então, isso tudo é gerado pelo campo magnético da Terra. E o campo magnético da Terra tem uma utilidade muito importante, que é justamente proteger a Terra de tempestades solares, ok? Essas tempestades solares são, digamos assim, picos de energia liberados pelo Sol, ok? Que quando chegam aqui na Terra, se a gente não tivesse esse campo magnético para proteger a Terra dessas tempestades solares, a gente não teria basicamente nenhuma tecnologia e nem nada elétrico funcionando aí no nosso planeta. Ok? Bom, pessoal, alguma dúvida sobre essa questão aí do campo magnético terrestre? Alguma dúvida, alguma pergunta?
vocês vão me respondendo se tiver alguma dúvida, eu vou fazer chamada, tá? Albert. Ana Carolina. Ana Carolina Ramos. Gente, alguma notícia da Ana Carolina Lacerda? Ela tá sumidíssima das minhas aulas. Tem um tempão que ela não assiste aula. Ela tem assistido a aula das outras. Ah, então ela só não responde a chamada. Entendi agora. Arthur tá presente. Brenda. Carolina Costa. Você também estava muito sumida, Carolina. Carolina Vitória. Caio. Gabriel. Por que você estava sumida, Carolina? Giovana. Isabela. Júlia. Larissa. Letícia. Luiz Felipe. O Luiz é outro que sumiu também. Mayra. Marcela. Matheus Carvalho. Matheus Leane. Você também, Matheus Carvalho. Estava sumidíssimo das aulas. Matheus Lopes. Melissa. Rainer. Nosso sempre atrasado Rainer. Silvia. E Vitor Hugo. Ah, Matheus, então quer dizer que a autoescola é mais importante do que aulas agora. Por que você não estava fazendo autoescola de tarde, em vez de fazer de manhã? Ai, gente. Bom, mas acho que eu me lembro sim, Carol, de você ter me mandado os prints, mas tá ok. Mas assim, Carol e Matheus, vocês têm assistido as videoaulas que eu tenho postado? Até esse final de semana que passou aí, agora essa semana, eu atualizei. Eu atualizei lá o canal do YouTube com todas as aulas certinho, bonitinho. Ok? Então, quem perdeu as aulas aí até semana passada, eu já coloquei tudo lá. Ah, Matheus. Mas e aí? Já fez o exame para tirar a carteira? Ou você ainda estava fazendo as aulas teóricas chatas pra caramba lá?
Entendi. Então, vamos lá, pessoal. Já respondo vocês aí. Alguma dúvida sobre o conteúdo? Vai ficar só uma partezinha para a gente ver na próxima aula, que é sobre propriedades magnéticas da matéria. Tá? É uma questão teórica para a gente ver aí, que envolve um pouquinho de química. Eu só não sei o que é isso de 2 pontos que você falou. Ah, você está falando da atividade. Então, vamos lá. Para os atrasados aí, né? Eu passei uma atividade de fixação valendo 2 pontos, né? Ela tá lá na unidade de aprendizagem dessa semana. Se vocês abrirem a unidade de aprendizagem, tem falando lá, atividade de fixação, e tem um link para vocês acessarem lá pela plataforma, tá? É uma atividade que vale 2 pontos. Eu vou conferir aqui como que tá a data para mim poder fechar essas notas direitinho, tá? E aí, dependendo de quando eu tiver que fechar essas notas direitinho, eu vou tentar estender esse prazo para vocês mais. Mas, a princípio, antes, até eu poder confirmar tudo, a princípio, o prazo que vocês têm para fazer essa atividade é quinta-feira à tarde. Calma. A atividade era para o dia 24. Tá, dia 24, meio-dia. Eu vou, a princípio, vou estender ela para o dia 24 até o final da tarde, ok? Eu vou conferir quando é que eu tenho que lançar essas notas direitinho. Dependendo de quando eu tiver que lançar, eu vejo se eu consigo estender o prazo, ok? Mas, a princípio, o prazo é esse, 24 à tarde. Então, não deixem de fazer, ok? Se eu conseguir, vai ser assim, uma exceção mesmo ali desse prazo, tá? E assim, outra coisa, pessoal, lembrando que quem tiver alguma dúvida, alguma dificuldade com a prova de amanhã, a gente tem esse horário hoje à tarde aí para tirar a dúvida, que é o nosso grupo de estudos, ok? Bom, vamos responder as perguntas de vocês